Olá pessoal, na aula passada falamos a respeito dos processos. Agora, o objetivo da aula de hoje é falar a respeito da comunicação entre os processos. Vamos lá. Então, comunicação entre os processos, também conhecido como IPC. Em primeiro lugar, nós devemos caracterizar uma necessidade dos processos, é que eles podem ser independentes ou colaborativos dentro de um sistema. Se eles forem independentes, eles têm um espaço reservado e garantido com proteção para que nenhum outro processo ou usuário tenha acesso a informações de maneira indevida. Mas é importante que a maioria dos processos possuam atributos colaborativos. Razões para que isso ocorra, o compartilhamento de informações, melhoria no desempenho, modularidade, conveniência. Nós vamos ver que é importante que os processos se comuniquem, sejam colaborativos, e para isso existem técnicas, métodos que definem como essa comunicação será desenvolvida. Esses processos eles necessitam de comunicação e nós vamos ver esses dois modelos, que é o modelo de memória compartilhada e o modelo de passagem ou troca de mensagens. Nós temos no desenho da letra A o exemplo de troca de mensagens. Então eu tenho o processo A, envia na sua caixa de mensagens uma mensagem para uma caixa específica definida no kernel. O processo B lê dessa caixa de mensagens, então eles conseguem se comunicar desse modo. Na imagem B nós temos uma memória compartilhada entre os processos, onde o processo A coloca informações nessa memória compartilhada e o processo B lê essas informações. Os modos de colaboração. Um processo independente, que não é colaborativo, ele não pode afetar ou ser afetado por um outro processo devido às regras que nós já falamos de proteção do sistema operacional. Já um processo colaborativo ele pode afetar ou ser afetado dependendo das regras que foram criadas e do modo de compartilhamento dessa informação. Novamente, aqui eu apresento as vantagens da colaboração entre esses processos, sendo que muitos deles são colaborativos. Na colaboração entre processos, existem algumas questões, e a principal delas nós vamos ver agora, que é de recursos compartilhados, que pode resultar em inconsistência de informações. Essa inconsistência ocorre devido a um fato chamado de condições de corrida, race conditions. O que é uma condição de corrida? É uma situação onde dois ou mais processos acessam o mesmo recurso simultaneamente, ou então com um tempo muito próximo um do outro, e geram uma inconsistência na informação devido a esse acesso. Nós temos no slide uma imagem que mostra esse exemplo. Do lado esquerdo o processo A, do lado direito o processo B. O processo A inicia a sua execução, então existe uma variável contador, cujo valor é 70. O processo A lê o valor dessa variável, realiza um acréscimo de um item, e antes que atualize novamente o valor da variável, acontece alguma interrupção e o processo A volta para o final da fila, sendo concedido o uso do processador pelo processo B. O processo B também utilizará essa variável, então o processo B lê a variável, lembrando que ele vai ler o valor que está armazenado em memória. O processo A não atualizou esse valor ainda. O processo B lê o valor 70 e o processo B é o responsável pelo count menos. Ele decresce, ele diminui o valor do contador enquanto o processo A aumenta. Então ele lê o valor 70, realiza a computação 70 menos 1, 69, e ocorre aqui uma interrupção. Voltando então o comando do processador ao processo A, que realiza sua última ação, que é atualizar o valor do contador. Então ele escreve na variável, estava 70, ele escreve 71, atualiza o seu valor. Finaliza a sua execução, entrega o processador, o escalonador entrega o processador para o processo B, que realiza também sua última atividade, que é atualizar a variável. Ele atualiza para 69. Então vocês vejam que existe uma inconsistência, porque os processos eles acessaram uma região de memória, uma região crítica,
para realizar uma atualização nessa região, e durante esse processo de atualização, outros processos tiverão acesso a essa informação. Então a questão aqui é que essa informação, ao ser acessada para que fosse atualizada, ela se torna uma informação inconsistente a partir dessa leitura. Essa região de memória deveria ser bloqueada para que nenhum outro processo tivesse acesso. Então, o processo A escreveria o valor 70, 71, que é a atualização. Depois disso, o processo B realizaria o seu processamento de 71 menos 1, estaria com 70 no final. Então, nós temos essa seria o caminho correto para o processamento. Como não existe um controle nesse exemplo, o que acontece é que o processo A, novamente, ele carrega essa informação, atualiza. Isso aqui tudo ocorre no processador, tá? Não houve uma atualização na memória. O processo B acessa essa mesma região, lê a informação que nesse momento já seria uma informação inconsistente, mas não houve atualização, realiza outro processamento, e depois existem escritas nessa região de memória, nessa variável, que deixam essa variável inconsistente. Ok? Então, essa inconsistência, devido a condições de corrida, que é isso que eu acabei de apresentar para vocês, pode gerar diversos problemas. Essa variável, nesse caso, ela é conhecida como uma região crítica, e nós vamos ver vários modos de lidar com regiões críticas de memória. Bom, antes de nós vermos a questão das regiões críticas, a troca de mensagens é caracterizada como um mecanismo para que os processos possam se comunicar e para que possam sincronizar suas ações também, o que é importante, né? Como nós vimos no exemplo anterior, se houvesse uma sincronia das atividades, a inconsistência poderia ser evitada. O mecanismo de troca de mensagens fornece duas opções, um envio e um recebimento da mensagem. Para que isso ocorra, P e Q são processos que desejam se comunicar, então eles precisam inicialmente estabelecer um link de comunicação e trocar mensagens via diretivas chamadas de sistema send e receive. Esse link ele pode ser implementado fisicamente ou logicamente. Fisicamente através de uma memória compartilhada ou de um barramento de hardware. Logicamente através de propriedades lógicas de algoritmos e métricas que vão garantir que essa comunicação funcione. A partir daí, nós temos com certeza diversas questões relacionadas à implementação dessa troca de mensagens. Como esses links serão estabelecidos? Um link pode ser associado com mais de dois processos, né? Poderia ter uma inconsistência das informações, se eles não fossem somente entre dois processos. Isso é possível? Quantos links podem existir entre cada par de processos? Eu posso ter um link que é full duplex, que ele envia e recebe informações. Posso ter um link só para envio de informações e outro só para recebimento. Qual a capacidade desse link? O tamanho de uma mensagem que o link pode acomodar é fixo ou variável? Eu possuo um buffer para armazenar essa informação. Esse buffer é ilimitado? E aí, como eu disse aqui numa pergunta anterior, o link é unidirecional ou bidirecional? Nós vamos analisar essas perguntas. Para essa análise, nós vamos trabalhar com o problema do produtor-consumidor, que é um paradigma de processos colaborativos. A ideia é que eu tenho dois processos, um que produz, outro que consome, e tem um buffer, que é a região na qual o produtor coloca suas informações e da qual o consumidor vai lá para ler as informações. Eu tenho um buffer ilimitado e um buffer limitado como características possíveis para essa implementação. A implementação desse buffer ocorre como uma fila temporária, que pode ser implementada basicamente de três formas. Uma capacidade zero, significa que a fila possui tamanho igual a zero. A conexão não permite qualquer espera de mensagens, então quando um envia, o outro deve receber. Não existe um local para que a mensagem fique esperando até que outro tenha a capacidade de ler. Então, neste caso, o processo de envio ele é bloqueante, até que o destinatário receba.
Então, se não há um lugar para que aquela mensagem fique armazenada, aquele que envia aguarda até o momento que o destinatário possa receber a mensagem, então por isso ele fica bloqueado, aguardando que o destinatário esteja liberado, recebe a mensagem, então aquele que envia, o emissor, é liberado. Nós temos também a característica, a forma de capacidade ilimitada. Capacidade ilimitada, a fila é potencialmente infinita, né? Nós definimos um tamanho que seria muito grande para que o sender, aquele que envia a mensagem, pudesse encher esse buffer. E aí qualquer número de mensagens pode ser armazenado. E nesse caso, esse remetente, ele nunca é bloqueado. Ele sempre envia novas mensagens e quando o destinatário puder ler a mensagem, ele vai começar a consumir esse buffer. E nós temos também o buffer de capacidade limitada, que é uma fila com capacidade finita igual a n. Então ele consegue armazenar n mensagens. Se a fila não está cheia, o produtor consegue fornecer colocar mais uma mensagem no buffer. Caso a fila esteja cheia, o produtor precisa aguardar que o consumidor comece a consumir aquelas mensagens, liberando slots para que o produtor possa trazer novas informações. E nesse caso também, caso a fila esteja cheia, o remetente, o sender, ele é bloqueado até que exista espaço na fila para que ele coloque aquela informação que deve ser enviada. Em resumo, essa característica de utilização de um buffer, eu posso ter capacidade 0, o remetente é bloqueado até que o destinatário receba a mensagem. Eu posso ter capacidade limitada, eu tenho um tamanho finito de n mensagens e o remetente aguarda se o buffer estiver cheio com as n mensagens. E eu tenho uma capacidade limitada, um tamanho infinito, onde o remetente nunca espera, ele só envia informações para o buffer. Quando o destinatário puder realizar a leitura, ele consome essas informações. Como características também da comunicação entre os processos, nós temos a comunicação direta e a comunicação indireta. Na comunicação direta, os processos envolvidos devem nomear explicitamente aquele processo que vai receber a mensagem. Então, aqui existe o envio de uma mensagem para o processo P. E aqui existe o recebimento de uma mensagem do processo Q. Algumas propriedades desse link são que os links são estabelecidos automaticamente. Ele pode ser associado a qualquer par de processos e entre cada par deve existir exatamente um link. Ele pode ser unidirecional, mas normalmente ele é bidirecional para que funcione com o send e receive. Existe, como eu disse, a comunicação indireta e ela usa a caixa de mensagens. Então, cada caixa tem um único identificador e os processos se comunicam compartilhando essa caixa de mensagens. Então o link é estabelecido somente se os processos compartilharem a caixa em comum. Caso contrário, não existe esse link. O link pode ser associado com vários processos. Então vários processos podem escrever nessa caixa, vários processos podem ler. Cada par de processos pode compartilhar vários links e esse link pode ser unidirecional ou bidirecional. Operações relacionadas a essa comunicação direta. É possível a criação de novas caixas de mensagens, enviar e receber mensagens através das caixas e a destruição da caixa. Aqui, como um exemplo, nós temos 3 processos que compartilham a caixa de mensagens A. P1 envia, P2 e P3 recebem. E a questão que se coloca aqui é quem obtém a mensagem, quem recebe. A solução seria permitir um link com no máximo 2 processos, permitir somente um processo por vez executar a operação de recepção e permitir que o sistema selecione arbitrariamente o receptor. Então, a gerência de quem recebe, de quem envia, é uma questão a ser avaliada aqui. Com relação à sincronização dos processos, a passagem pode ser bloqueante ou não bloqueante.
Quando ela é bloqueante, ela é considerada assíncrona. Se ela é bloqueante pelo emissor, ela bloqueia o emissor ou remetente até que a mensagem seja recebida. Se ela é bloqueante pelo receptor, né, pelo destinatário, ela bloqueia o receptor até que a mensagem esteja disponível. Quando ela é não bloqueante, ela é considerada assíncrona. Um envio não bloqueante significa que o remetente envia a mensagem e continua o seu processamento. Ele não se preocupa com o recebimento ou não. E a recepção não bloqueante, o receptor recebe uma mensagem válida ou não. Então existe um momento onde ele realiza a leitura da mensagem. Essa mensagem pode ser válida ou não. Veremos algumas implicações de cada um desses modos. Bem, agora nós vamos apresentar alguns exemplos de comunicação entre processos. Nós já falamos a respeito de POSIX, né? Nós temos Win32, o Java e POSIX como APIs para chamadas de sistema, o que facilitam a utilização dos recursos que são abstraídos e gerenciados pelo sistema operacional. Para a realização para a definição de uma memória compartilhada no POSIX, o processo primeiro tem que criar um segmento de memória compartilhada. Então nós temos esse comando, o ID do segmento. A identificação é feita para garantir também a questão de proteção do sistema. O processo que quer acessar essa memória deve se anexar a ela, então a memória compartilhada, e o processo pode escrever nessa memória compartilhada através de alguns comandos. E quando tudo isso está pronto, o processo pode desconectar da memória compartilhada. Então a escrita, existe um segmento, uma caixa postal, eu me conecto, anexo a ela, escrevo minha mensagem e saio. Esse é um modo de comunicação entre os processos. No Mac, as chamadas de sistema são mensagens, nós já falamos desse sistema operacional. Cada tarefa tem duas caixas de mensagens, a caixa kernel e a caixa notify. Para que a troca de mensagens ocorra, são 3 chamadas de sistema são necessárias. A chamada send, receive e a chamada de processo remoto, remote procedure call. As caixas de mensagens para comunicação são criadas via alocação dos ports. Com relação ao Windows, nesse caso o Windows XP, a passagem de mensagens é via um mecanismo de um local procedure call. Somente funciona entre esses processos no mesmo sistema, tá? Então não comunica com outros sistemas. E usa as portas do mesmo modo que as caixas de mensagens para manter o canal de comunicação. A comunicação no Windows XP funciona da seguinte maneira: o cliente abre um manipulador para o objeto de conexão, o cliente envia uma requisição de conexão, o servidor cria 2 portas de comunicação privada e retorna o manipulador para um deles para o cliente. O cliente e o servidor usam o manipulador para enviar mensagens, receber os callbacks e ficar escutando as respostas das portas. Então tem o cliente, ele requisita a conexão através da porta, o manipulador informa o servidor. Então existe aqui uma porta de comunicação do cliente, servidores ou manipuladores que estão disponíveis para cada um. Eles escrevem nessas portas e escutam. E com relação à comunicação do modo cliente-servidor. No modo cliente-servidor nós temos esses tipos de comunicação, utilizando pipes, sockets, chamadas remotas de procedimento, como eu disse já anteriormente, RPC, e invocação remota de métodos, que a máquina virtual Java utiliza, Java RMI. Como funcionam os pipes? Os pipes são como um cano, um conduit, que permite a comunicação entre 2 processos. Foi o primeiro mecanismo utilizado nos primeiros sistemas Unix. Pode ser unidirecional ou bidirecional, pode ser half duplex ou full duplex, deve existir um relacionamento. Aí nós vamos ver que em alguns casos é necessário um relacionamento pai e filho. E vamos responder essa pergunta também, se pode ser utilizado em rede. Bom,
Os pipes, eles funcionam naquele estilo que já foi apresentado, produtor-consumidor. O produtor escreve em uma extremidade, o consumidor lê na outra extremidade. Os pipes comuns, eles são unidirecionais. Se eu preciso de duas vias de comunicação, envio e recebimento, eu preciso de dois pipes. E os pipes comuns, eles requerem um relacionamento pai e filho. Então, os processos devem estar relacionados para que eu utilize pipes comuns. No caso de envio e recebimento, como eles são unidirecionais, preciso de dois pipes. Funciona dessa maneira. Eu tenho o pai e o filho e as informações enviadas através do pipe. Nós temos também os pipes nomeados, eles são mais poderosos, possuem outras características, onde a comunicação é bidirecional. Não é necessário esse relacionamento pai e filho entre os processos. Existem apenas enquanto os processos estão se comunicando. Depois eles deixam de existir. E vários processos podem usar esse pipe para comunicação. Ele está disponível em sistemas Unix e Windows. Nós vamos mostrar exemplos deles em uma próxima aula. São utilizados frequentemente em ambientes de linha de comando. Nós vamos mostrar em uma próxima aula o pipe usado entre comandos no Windows, no Linux, perdão. Nós vamos mostrar o pipe utilizado entre comandos no Linux, que permite que informações de um comando sejam enviadas, tratadas e a sua apresentação seja tratada de modo a facilitar a leitura por parte do usuário. Então, esse é o produtor, esse é o consumidor e o pipe é utilizado para comunicação, para a integração entre esses dois comandos. No cenário apresentado, o comando ls funciona como produtor, como eu disse, a saída é consumida pelo comando more. O sistema Windows também utiliza no shell esse pipe e o comando pode ser dir, que ls apresenta a estrutura dentro do diretório, quais são os diretórios e arquivos dentro da pasta corrente. More vai organizar isso em um modo de páginas para que fique mais fácil a leitura por parte do usuário. Depois de pipes nós temos os sockets. Em outras disciplinas vocês vão trabalhar bastante com sockets em sistemas distribuídos. Aqui nós vamos só apresentá-los como um modo de comunicação cliente-servidor, que também pode ser usado para essa comunicação entre os processos. Java disponibiliza 3 tipos de sockets, TCP, UDP e multicast. Então eu tenho o socket, eu tenho um endereço, uma porta, o endereço do meu host, a porta, e a comunicação é feita entre essas portas. Temos também as chamadas de procedimento remoto. Elas trabalham com relação a essa comunicação em redes. O stub, que é o proxy do lado do cliente, realiza o gerenciamento do envio e recebimento dessas informações. Aqui nós temos um fluxograma de como funciona, como é a execução do RPC. Desse lado o cliente, desse lado o servidor, aqui as mensagens. Então é enviado uma mensagem RPC para a procedure X. O kernel envia a mensagem procurando o número da porta, então do cliente para o servidor, uma solicitação da porta com o endereço do RPC. O servidor recebe essa mensagem e envia como resposta o número da porta para o cliente. Então, do servidor para o cliente, RPC X com a porta P. Então, o kernel do cliente libera essa porta para que seja realizada a comunicação através dela. Então, envia o RPC do cliente para o servidor na porta P com o conteúdo que seja necessário. O processo em segundo plano, demo, do servidor que está ouvindo essa porta, recebe a mensagem, processa a requisição e retorna o valor de resposta esperado pelo cliente. Então, basicamente, é o modo como funciona o RPC. Bom, esse é o conteúdo dessa aula, da comunicação entre processos. Muitos outros assuntos relacionados a isso nós vamos ver no decorrer das aulas com um aprofundamento maior. Esses assuntos estão no capítulo 2 do Tannenbaum, no capítulo 3 do Deitel, estão disponíveis na biblioteca virtual. Bom,
Por agora é isso. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Obrigado, abraço.